Pública de hoje discute as origens da tortura no regime militar brasileiro. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Marcelo Godoy. Godoy é subeditor do caderno Metrópole do jornal O Estado de São Paulo e autor do livro A Casa da Vovó, sobre o DOI-CODE paulista, o maior centro de sequestro, tortura e morte da ditadura brasileira. Com o livro, Marcelo recebeu 2 importantes prêmios em 2015, Melhor Ensaio Social, da Fundação Biblioteca Nacional, e o Prêmio Jabuti, na categoria Reportagem e Documentário. A tortura de opositores foi uma das marcas mais cruéis do regime militar brasileiro, que se estendeu de 1964 a 85. Integrantes de organizações de esquerda ou mesmo supostos apoiadores foram perseguidos, presos e torturados. A estratégia policial militar do combate a militantes de esquerda não foi, no entanto, gestada apenas em solo brasileiro. Ela, na verdade, está diretamente ligada à experiência francesa na Argélia e também às guerras da França e dos Estados Unidos contra os movimentos de libertação no Vietnã. Afinal, como as doutrinas militares de franceses e americanos influenciaram a ditadura brasileira? Quem ensinou os militares brasileiros a torturar? Uma coisa interessante a falar sobre tortura é que ela não começa no regime militar, mas ela tem uma especificidade no regime militar brasileiro. Essa especificidade é a transformação da tortura em uma arma. Anteriormente, a tortura já havia sido usada no país dentro do ponto de vista de que ela era um castigo, ela era usada como castigo para um escravo, por exemplo, mas ela era também usada como um instrumento policial. Um instrumento policial significa extrair informações de alguma forma que possibilitassem desvendar um crime, saber conseguir prender alguém, etc. Ou seja, ela tinha uma função eminentemente policial. Durante o regime militar, a tortura ela muda, ela passa a ser, então, uma arma. Mas por que ela passa a ser uma arma? Ela não passa a ser uma arma simplesmente porque um belo dia algum militar acordou insatisfeito com o mundo e resolveu sair pelas ruas, prendendo e batendo e torturando as pessoas. Isso tem um histórico. O histórico é uma doutrina que está por trás do uso da tortura como arma. Bom, militares, quando vão para uma academia, quando eles vão se formar, eles estudam a guerra, assim como médicos estudam medicina e assim por diante. Os militares brasileiros, no pós-guerra, estavam diante da seguinte alternativa. De um lado, eles viam os militares americanos e os militares russos pensando na guerra nuclear, o que para eles era algo delirante. O Brasil não tinha a menor possibilidade de combater essa guerra, que para eles era a guerra do momento, a guerra do futuro. Nenhum militar também gostaria de combater a guerra do passado, aquela guerra que eles achavam já ultrapassada, a guerra convencional, aquela com tanques, com infantaria, com tiros de canhão, etc. Eles, então, foram tentar descobrir que guerra era essa, que guerra eles deveriam combater. E chegaram à conclusão, então, que a guerra que deveria ser a guerra deles era a guerra pautada por uma doutrina, a doutrina da guerra revolucionária. O que era a guerra revolucionária? A guerra revolucionária, como um conceito desenvolvido por militares franceses nos anos 50, era uma guerra na maior parte das vezes, não em todas, mas na maior parte das vezes, provocada por movimentos insurrecionais apoiados por países estrangeiros e, notadamente, aqueles de cunho comunista. Isso, os militares franceses formularam essa doutrina muito em função da experiência que eles tiveram dentro do Vietnã e dentro da Argélia, onde eles enfrentaram movimentos de libertação nacional. Um deles marcadamente comunista, como no Vietnã, e outro nacionalista, fundamentalmente nacionalista, como na Argélia.
A partir dali, então, os militares franceses entenderam que esse inimigo, que esse tipo de guerra era um tipo de guerra diferente. Ele não era uma guerra que se combatia necessariamente com um fuzil ou na ponta do fuzil. Ela também podia ser combatida na ponta do fuzil. Mas quando é que o primeiro ato de guerra era lançado pelo inimigo? Esse primeiro ato de guerra era o panfleto, era a ideia, era o pensamento da libertação. Tá? Isso é que marcava o início dessa guerra. Tá? E como você combater, como esses militares pensaram em combater essa guerra? Eles entenderam muito cedo que essa guerra dependia de uma coisa chamada informação. Tá? E como buscar, então, essa munição para essa guerra, que era a informação. Por que a informação era importante? Ela era importante porque, por meio dela, era possível desarticular as organizações inimigas. Né? Ou seja, a guerrilha era importante para eles saberem, para eles conseguirem localizar, por exemplo, a imprensa clandestina que o inimigo mantinha, as organizações que esse inimigo mantinha, por exemplo, organização financeira, organização de propaganda do inimigo. Tudo isso eram pontos importantes para a desarticulação do inimigo. Né? E a forma de você conseguir isso é buscar informações com o inimigo. Para se obter essas informações, então, que era a munição dessa guerra, os militares franceses chegaram à conclusão que era necessário usar algumas táticas policiais. Ou seja, estamos aqui diante de uma estratégia militar, né, de um conceito militar, que é o da neutralização do inimigo dentro da política. A política, nesse caso, é transformada em guerra. Né? Você usa, então, uma estratégia militar e vai buscar táticas policiais para combater esse inimigo. Quais são as táticas policiais? O uso do fichário, o uso da infiltração, do dedo duro, o uso da tortura, para se obter informações. É dentro desse contexto, é dentro vamos dizer assim, deste conjunto que traz, de um lado, a doutrina, que fundamenta uma estratégia, que é a disposição dos meios num terreno, né, para a aplicação dos meios que estão à disposição do Exército, né, para aquele combate que ele pensa que ele está praticando, e as táticas que ele vai usar, né, enfim, né, para combater aquilo que ele considera ser uma guerra. Né. Os militares brasileiros, nos anos 50, 60, formaram o principal grupo de estrangeiros sul-americanos que teve aulas na Escola Superior de Guerra em Paris, na França. Né? De lá eles trouxeram essas táticas para cá. De lá eles trouxeram o conceito da guerra revolucionária para cá. E esse conceito, se você fizer uma leitura dos escritos deixados pelos comandantes do DOI-CODE daqui de São Paulo e de outros órgãos que fizeram parte da comunidade de segurança durante o regime militar, você vai ver de que forma esses conceitos estão completamente arraigados dentro da concepção que criou esse aparelho, que foi o aparelho, vamos dizer assim, que foi esse imenso condomínio criado por meio do DOI-CODE. O que era o DOI-CODE? Era a ideia de que, primeiro, você precisava centralizar o combate à oposição, não só armada, tá? A qualquer oposição, porque qualquer um que favorecesse o inimigo, pelo conceito da guerra revolucionária, deveria ser tratado como um traidor e sofrer as consequências disso. Né? Esse órgão, ele, então, reunia forças policiais, né, ele precisava trazer as táticas policiais para dentro dele, e reunia também elementos militares. Né, daí porque a conjugação aqui também desses dois aspectos, da estratégia militar, das táticas policiais. Daí porque a tortura foi usada por esse órgão como forma de obter munição para aquilo que eles consideravam que era uma guerra, que eles estavam combatendo naquele momento. Bom, o uso da tortura dessa forma, evidentemente, acabou causando os órgãos militares que usaram a tortura, eles tiveram, de fato, uma vitória militar. Tá? Mas o uso dela acabou engendrando, vamos dizer assim, uma consequência que eles não imaginavam, que foi uma imensa derrocada, uma imensa debacle do ponto de vista moral e do ponto de vista político.
né? Ou seja, o uso da tortura como uma arma de guerra, ela tem como consequência, a posteriori, essa grande derrota que o regime sofre nos anos 70, no final dos anos 70, começo dos anos 80.